Estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, diante dessa oportunidade que o Senhor nos concede da meditação na Sua Palavra. E essa canção, esse hino, me leva de volta, me transporta a tantos anos atrás, quando desde a minha infância, a minha mãe ali ensaiando o coro e eu deitava debaixo do piano, às vezes debaixo do banco do coro, e pegava no sono ouvindo essas canções, que até hoje são canções profundas, que nos remetem à Palavra de Deus, que o Senhor possa continuar a falar conosco por meio do Seu Espírito Santo. Eu convido você nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 26. E o tema dessa pregação tem como esse título, um encontro transformador. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 26. Assim nos diz a palavra: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui retirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo, e quando ele vier, há de nos anunciar todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que essa palavra, uma vez ouvida, possa penetrar o mais profundo do nosso ser, e que ela possa crescer, e que ela possa frutificar,
para a nossa edificação e para a glória de Cristo Jesus, para todos sempre. É a oração que nós fazemos, em nome de Cristo, amém. Um encontro transformador. Jesus sentiu a necessidade de por algum tempo se retirar da região de Jerusalém, porque toda a liderança, todos os religiosos estavam com seus olhos fitos em Jesus, devido à operação, os milagres que ele estava realizando aqui naqueles dias. E, portanto, Jesus, sabendo que o seu tempo não havia chegado, o fim ou o término do seu ministério terreno, ele decide deixar aquela região da Judéia e vai por outras regiões, e por isso nós encontramos aqui no verso 1 do capítulo 4, quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele era Jesus, então estava acontecendo um tumulto e Jesus então decide se retirar. E ele sabia que era necessário ir para outras regiões. E aí no verso 4 nós encontramos esse verso tão conhecido por todos nós: era-lhe necessário passar por Samaria. Os judeus não queriam passar por Samaria, era o único lugar que o judeu desejava naqueles dias evitar uma passagem. Primeiro porque, evitando Samaria, você economizava mais ou menos de 2 a 3 dias de viagem. Segundo, a estrada que conduzia a Samaria era uma estrada perigosa. Ali acontecia assaltos, assassinatos. Então os judeus, os homens piedosos, religiosos, queriam evitar aquela região. Mas Jesus sabia que era importante a sua passagem ali naquele lugar. Era-lhe necessário passar por Samaria. E aí no verso 6 nós encontramos: achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, por volta do meio-dia. Jesus então, o Senhor da glória, ele sentiu no seu corpo, porque era 100% Deus, mas também 100% homem, ele sentiu o cansaço, a exaustão, e nas suas limitações como um ser humano, ele decide parar para diante daquele poço, um poço conhecido naqueles dias, poço de Jacó, deixado por herança para José, e ele então decide se assentar, cansado da viagem. E essa jornada de Jesus até o poço serve como uma prova da sua iniciativa em buscar, em ir ao encontro daquele que está perdido. E essa é a grande prova do amor, porque ele veio salvar, ele veio resgatar o homem perdido, o homem cansado, a alma aflita, a alma abatida. E ele desceu do céu e ele deixa a sua glória para buscar a cada um de nós, como um pastor que procura a sua ovelha perdida, como um pastor que deixa o seu rebanho sadio e vai atrás daquela ferida, daquela ovelha isolada, daquela ovelha que porventura entrou em um vale e não consegue por si só sair, não consegue se salvar. Ele veio buscar. E Jesus, ele passa por aquela cidade porque ele sabia que através daquele encontro, naquele dia, com aquela mulher, ele faria uma grande obra, não apenas na vida daquela mulher, mas ele iria revolucionar toda uma cidade, deixando marcas e provas da sua santidade, do seu poder e da sua autoridade, como nós veremos mais adiante, ao final desta pregação. E essa palavra, portanto, nessa manhã, nos ensina que devemos estar atentos aos poços da nossa existência, porque este poço cavado por Jacó, adquirido por Jacó e preservado nessa tradição, o poço revela a nossa fragilidade.
O poço ao qual Jesus se assenta revela a nossa humanidade. O poço revela a nossa necessidade de busca contínua, porque dentro daquele poço havia água, água para beber. Então os homens cansados, os trabalhadores do campo, as pessoas da cidade, reconhecendo a necessidade de água, iam até aquele poço. Esse poço, a presença de Jesus e aquela mulher representa, portanto, o encontro que eu e você precisamos ter com Jesus durante todos os dias da nossa vida. E Jesus, aqui nessa passagem relatada por João, ele usa essa metáfora da água que serve para descrever e sinalizar a cada um de nós a nossa necessidade de buscar em Cristo a fonte que é capaz e poderosa para saciar a nossa sede. E a pergunta que eu faço agora, neste momento, é: aonde você tem procurado, aonde você tem buscado saciar a sua sede? Aonde você tem buscado saciar a sede da sua alma? Muitas pessoas não podem oferecer a Cristo, muitas pessoas não podem oferecer a paz de Cristo, nem a sua graça, porque essas pessoas, elas mesmas não têm a presença de Cristo, nem a paz de Cristo, e nem foram transformadas por Ele. Portanto, nós não podemos dar, não podemos oferecer, não podemos repartir aquilo que nós não temos, aquilo que nós não possuímos. Aonde estamos buscando saciar a nossa sede? Uma geração sedenta por resposta, uma geração buscando encontrar resposta por todos os lados. Em tantas religiões, no ocultismo, pessoas que já tiveram experiência com Jesus, mas ainda sentem a necessidade de buscar por outros caminhos, outros poços, outras cisternas. Essa manhã, para nos lembrar que Jesus Cristo é suficiente. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo é suficiente. Creia nessa verdade. Jesus Cristo é suficiente. E aqui nós aprendemos então sobre essa busca insaciável. Aqui o verso 7 ao verso 9, nós temos assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí existe um parêntese aqui na minha Bíblia, e algumas versões: os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Existiam conflitos religiosos, existiam conflitos de interesse, e essa briga era uma briga antiga, porque na divisão do reino de Israel, o reino do sul, o reino do norte, e essa cidade de Samaria, edificada ali entre o monte de Gerizim, o monte Ebal, que é o monte da bênção e o monte da maldição, eles colocavam sobre aquele monte de Gerizim um lugar da adoração diferente do monte sagrado dos judeus. E isso durante vários tempos, após a ruptura, a divisão do grande reino, veio trazendo esse mal-estar. Eles não se aceitavam, irmãos divididos, sentimentos separados, não havia unidade, e essa falta de unidade permaneceu e perdurou durante muitos séculos, se arrastando até esse momento da história, quando nós vemos essa mulher reconhecendo esse fator histórico, dizendo: como tu, sendo judeu, pede-me de beber água, a mim que sou mulher samaritana? Você não sabe que um judeu não pode conversar com uma mulher samaritana? Mas o que Jesus queria mostrar é que o Evangelho não era o Evangelho provincial, o Evangelho era o Evangelho universal. Não era apenas para o povo judeu.
Era o evangelho da graça, o evangelho que alcançaria a todos, aqueles que estavam perto, mas aqueles também que estavam longe, porque através da sua morte, a barreira, a divisão, o muro da separação, ele foi derrubado pela morte, o sacrifício de Cristo, e pela sua morte, de ambos os povos, dos dois lados, onde existia essa divisão, essa separação, ele fez um povo só. E aqui Jesus está então, através desse encontro, dessa conversa com essa mulher, quebrando essa barreira cultural, quebrando essa barreira religiosa, dizendo: olha, eu vim também para alcançar você, mulher samaritana. E essa mulher veio ao poço sozinha. Era o hábito, nós já sabemos, das mulheres buscarem a água no final da tarde, aonde o sol já estava um pouco mais brando. Mas talvez essa mulher estava acompanhando os seus donos, os seus senhores, um serviço de campo, e talvez ela então se afastou para buscar essa água, ou ainda uma outra hipótese que nós cremos é que essa mulher estava sozinha ao meio-dia buscando essa água porque estava isolada da sua comunidade, talvez pelo seu pecado. Uma mulher marcada pelo pecado, e é isso que o pecado faz conosco. O pecado mancha em nossa vida, retira de nossa vida as marcas da presença de Deus. E tudo que Cristo faz através do seu sangue é nos regenerar, é nos purificar, mas do outro lado o pecado tenta nos afastar, o pecado nos afasta da nossa família, o pecado nos afasta da nossa convivência com os nossos irmãos, com a nossa igreja, e principalmente o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, nos afasta de uma vida de intimidade, profundidade com Cristo. E portanto a busca que essa mulher faz naquela manhã, ao meio-dia, representa sim a nossa busca por satisfação pelos prazeres temporários. Satisfações em nossa vida, na nossa carreira. Mas eu quero dizer que todos esses prazeres que nos cercam são insuficientes para preencher o vazio que existe dentro de nós. Já entrei em uma casa muito humilde e simples, chão batido. Precisei descer uma ladeira, um barranco, como a gente fala em Minas Gerais, para celebrar o aniversário de um adolescente de nossa igreja. Era uma comunidade afastada, e nós descemos, eu, Johanne, mais um jovem, e descemos, e lá embaixo um casebre, e ali uma família simples, um bolo simples para comemorar aquele aniversário. Mas sabe de uma coisa? Naquele lugar simples, distante da cidade, um lugar no campo, sentimos a glória, a presença de Deus. Por outro lado, em São Paulo, quando estávamos ali na Igreja Memorial Batista em Alphaville, entramos em mansões, palacetes, mas vazios da presença de Jesus. Precisamos, portanto, nessa manhã, descobrir qual é a fonte que nos satisfaz. Há pessoas aqui correndo atrás do vento, achando que é na carreira, achando que é no amor, achando que é nos relacionamentos que encontrará satisfação, mas não. A satisfação plena, vida abundante, só existe em uma pessoa, Jesus Cristo, o Rei da glória, e Ele está nessa manhã, por meio do seu Espírito Santo, passando aqui neste lugar, para transformar realidades, para modificar essências, e para fazer a sua glória habitar em nosso coração. A quem podemos ser comparados? A quem você pode ser comparado? Ao jovem rico ou a Zaqueu? O jovem rico manteve o seu apego pela sua riqueza e ele virou as costas para uma vida nova com Cristo. Zaqueu, embora estava roubando as pessoas no seu tempo, naquela comunidade, ao se encontrar com Cristo, se arrependeu, e através do seu arrependimento,
chegou a salvação àquela casa. Hoje veio salvação a esta casa. E Zaqueu se arrependeu. Essa mulher estava sedenta, ela estava à procura de um significado em sua vida, e ali com Jesus ela começa a ter um despertar para uma nova realidade, para um novo tempo. E aí no verso 4 nós percebemos a oferta que Jesus oferece, que eu chamo de a oferta da vida. Olhe comigo, leia o verso 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a água viva, ou em outra versão, a água da vida. O dom de Deus que Jesus se refere aqui é a própria vida eterna. E eu gosto de lembrar e ressaltar que a vida eterna é o estilo de vida de Deus. A nossa vida é limitada. Nós somos seres humanos fracassados. O nosso tempo é curto nessa terra, como disse na pregação domingo passado. Mas a vida eterna é a vida de Deus. E essa vida que não tem fim é a vida que Ele deseja colocar sobre nós, sobre todos aqueles que se entregam, que se rendem ao senhorio de Cristo. E aqui então ele fala sobre o dom de Deus. Ele fala ainda sobre a água viva. No verso 10, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado a água viva. O que Jesus estava dizendo, além de falar sobre a eternidade, era chamando a atenção daquela mulher para que ela retirasse o seu olhar das coisas terrenas. Mulher, olha, existe uma outra realidade, água viva. Estou trazendo sobre a sua vida uma renovação. Estou trazendo sobre a sua vida uma nova mente. Estou trazendo sobre a sua vida um novo pensamento, um novo estilo de vida. Eu tenho uma água viva que pode jorrar de dentro de si, te direcionando para a vida eterna. E quando Jesus usa essa expressão da água viva, certamente ele tinha em sua mente a diferença, porque naqueles dias, como costume de João Batista, o batismo era realizado em um rio onde tinha água corrente. E a água corrente simboliza essa purificação. E Jesus está dizendo: olha, você está olhando para esse poço, que querendo ou não, possui uma certa quantidade de água que vem debaixo da terra. E você pode matar a sua sede, você pode saciar a sua sede. Mas mulher, não estou falando sobre uma água que praticamente é uma água morta, uma água parada. Estou falando sobre rios de águas vivas. Uma água que transborda. Uma água poderosa, capaz de purificar, de regenerar, diferentemente dessas águas temporárias. E quando nós vemos aqui o verso 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó? Perceba que o tempo todo essa mulher puxando a conversa para o nível terreno. O Senhor deseja nessa manhã que nós possamos abrir a nossa mente, a nossa visão para uma realidade das coisas espirituais, a realidade das coisas sobrenaturais, porque aquilo que é terreno o homem pode fazer, aquilo que é da terra o homem pode realizar, mas aquilo que é do céu apenas Cristo, o seu Espírito, é poderoso para fazer. E aquela mulher insistindo na conversa sobre Jacó, sobre os seus antepassados, sobre aquele poço, a importância daquele lugar. E Jesus está dizendo: eu quero te levar a um conhecimento mais profundo. O Senhor nessa manhã nos convida para um relacionamento de profundidade.
Por isso a oração de cada um de nós essa manhã precisa ser: Senhor, abra os meus olhos, porque eu quero contemplar as maravilhas da Tua palavra, as maravilhas da Tua presença. Não queremos mais ser os mesmos. Abra, Senhor, os meus olhos. E Jesus começa então a tentar trazer essa mulher para essa realidade espiritual, para que ela pudesse então dar um salto dessa vida simplesmente terrena, apegada à tradição, apegada à religiosidade. E Jesus estava apontando o caminho da reconciliação, da santidade, da pureza. Meus irmãos, Jesus nessa manhã está a nos oferecer essa vida plena, essa vida abundante. Comece a enxergar para além das suas dores. Comece a enxergar para além dos seus problemas. Comece a glorificar, comece a cantar, comece a trazer a presença de Cristo para o seu lar. Talvez em 2020 eu trouxe aqui a experiência do pastor Jeremias Pereira, que é o pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Sua esposa havia falecido e um luto tomou conta da sua vida, da vida dos seus filhos. E era uma casa alegre, os filhos do pastor Jeremias que cantavam, que estavam envolvidos nos ministérios da igreja, ministério da adoração. E a oração do pastor Jeremias, ao perceber o luto profundo que a sua família estava passando e atravessando naquele tempo, a oração dele era: Senhor, devolva a canção, devolva a adoração aos lábios dos meus filhos. Certa vez, quando ele chegava da igreja, retornando para sua casa, a sua secretária foi correndo ao encontro do pastor, quando ele estava ainda colocando o carro na garagem, e disse: pastor, corra aqui, porque você precisa presenciar essa cena. E quando o pastor Jeremias chega pela fresta da porta do banheiro, ele ouve o seu filho mais novo cantando. Ele pensa: o Senhor está restaurando a alegria e a paz na minha família. Talvez você esteja nessa manhã enfrentando luto, problemas diversos, crises na família, no casamento, crise financeira, crises emocionais. E tudo que o Senhor deseja nos fazer exemplo dessa narrativa é que possamos retirar a nossa visão que está firmada na dor, na angústia, na tragédia, e dizer: eu tenho algo a mais. Abra os olhos, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o rio no meio dos seus desertos, eu sou aquele que estende a mão e acalma a tempestade. É a presença de Jesus, que Ele possa restaurar a sua fé, a sua alegria, a sua paz nessa manhã, porque Ele tem poder para isso. E vamos para o ponto 3, que nos diz uma verdade também profunda, um princípio: que Ele nos conhece, conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento. E essa canção que nós acabamos de ouvir, que nos traz à memória o Salmo 139, em que o salmista declara a onisciência, a onipotência de Deus. Porque a ideia do salmista é: porventura, Senhor, se eu pegar a minha cama, a minha tenda, e fixar a minha cabana no profundo da terra, porventura o Senhor estaria ali? E a resposta de Deus era: sim, eu estarei ali. Porventura, Senhor, se eu pegar a minha cama, o meu leito, e colocar no lugar mais alto da terra, a tua presença estará comigo? Sim, a minha presença será contigo. E o salmista chega, portanto, a essa conclusão, não apenas após o meu nascimento, mas Ele é o Deus que sonda. Ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele estava trabalhando, Ele estava me tecendo, me construindo. Ele me conhece. E Jesus, então, para provar que Ele era o profeta, que Ele era o Filho de Deus, Ele começa então a trazer uma verdade. Olha aí a partir do verso 14: mas aquele que dá de beber a água
que eu lhe oferecer nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, verso 16, vai, chama o teu marido para que ele venha aqui. Jesus começa a confrontar aquela mulher. Jesus agora está de fato retirando ela apenas de uma posição terrena, quando ele começa a provocá-la sobre os seus segredos mais profundos e mais ocultos. Traga os seus maridos aqui para mim. E ela então no verso 17 responde: eu não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E agora no verso 19, a mulher então abre os seus olhos, porque ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Quando nós temos um encontro com Cristo, estamos então abertos e sedentos para uma nova vida, uma nova realidade, a esse despertar que é provocado em nós. E ele está demonstrando a esta mulher que ele a conhecia, e ele está demonstrando a essa mulher que ele é poderoso para fazer de dentro de si, de Cristo, jorrar essa fonte capaz de promover transformação no mais íntimo e profundo ser daquela mulher, removendo os pecados, entrando nos cômodos trancados que talvez ninguém naquela sociedade tinha autorização dado por ela para entrar, mas o Rei da Glória invadia a mente e o coração. Há coisas que nós não queremos repartir e compartilhar com as pessoas mais íntimas, mais chegadas a nós. Quantas vezes você entrou por aquelas portas e alguém dá a você a saudação: bom dia, meu irmão, está tudo bem com você? E para não revelar as suas fraquezas, as suas mazelas, qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Sim, meu irmão, está tudo bem. Isso nos mostra a nossa pequenez diante da glória de Cristo, porque na sua resposta eu não sei identificar se você está dizendo a verdade, se você está usando de sinceridade, porque talvez exista na sua resposta um fator que precisa ser escondido, que é a dor que você carrega na sua alma, uma inquietação, uma perturbação, problemas e crises. Mas aqui Jesus está mostrando que aquilo que estava oculto agora está sendo revelado, porque Ele tem esse poder. Ele tem o poder para nos conhecer profundamente. Me recordo de Pedro. Após a pesca maravilhosa, a noite havia sido desgastante e Pedro estava ali a lavar as redes, frustrado porque não havia pescado, depois de uma noite intensa de trabalho. E Jesus volta e diz a ele: Pedro, volte ao mar e lança a sua rede. E Pedro: Senhor, mas durante toda a noite eu fiz isso, mas mediante a tua palavra, eu voltarei e lançarei a minha rede. E a pesca maravilhosa acontece, de tal forma que foi necessário que outros barcos, outros pescadores viessem ajudar. E naquele momento, diante do seu sentimento de fracasso, e agora um contraponto diante da glória daquele que determinou e deu a ordem para a pesca, e a pesca foi produtiva, Pedro se prostra diante de Cristo, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando nós estamos diante da glória de Cristo, nós somos confrontados com a nossa fragilidade, a nossa humanidade, porque Ele nos conhece. E essa mulher estava diante do Rei da Glória. Precisamos ser transparentes, verdadeiros, para que por meio dessa busca e desse encontro, uma transformação verdadeira aconteça dentro de nós. Olha aí a partir do verso
verso 24. E aquela mulher começa a questionar a Jesus a respeito do lugar da adoração, e Jesus então, a partir do verso 23, por favor: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Jesus está chamando a atenção daquela mulher de uma adoração genuína. Não era sobre o lugar. Como é lindo e é importante os nossos encontros semanais e dominicais aqui. Porque aqui, como o corpo de Cristo, nessa unidade, nós cantamos e declaramos e proclamamos a grandeza, a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Mas o que essas palavras de Jesus trazem como princípio a cada um de nós é que a nossa vida de adoração precisa extrapolar o lugar. A nossa vida de adoração precisa fugir e sair das paredes do templo. A vida de adoração precisa nos acompanhar. Precisamos ser adoradores por excelência. Isso requer de nós uma vida de santidade aqui, uma vida de santidade na sua casa, uma vida de santidade na sua universidade, no seu trabalho, aonde Deus tem nos colocado. O nosso culto precisa ser um ato contínuo, porque Deus é Espírito, e se Ele é Espírito, Ele está em todo lugar, e se Ele está em todo lugar, Ele precisa ser buscado, Ele precisa ser adorado em todo o tempo, em todos os lugares. Mas há pessoas que insistem nesses hábitos religiosos, passam a semana inteira sem a busca, sem a presença de Cristo, e quando chega o domingo pela manhã, coloca o despertador para tocar: vou sair para me encontrar com Deus. Não é esse o desejo. Essa mulher tinha esse raciocínio: Senhor, qual é o lugar da adoração? Na minha tradição diz que é aqui neste monte. Os judeus estão falando que é lá em Jerusalém. Qual é o lugar? E Jesus responde: Deus é Espírito. É necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Como que está a sua vida de adoração? Porque quando nós somos confrontados com a glória de Cristo, com o seu poder, essa mudança em nossa mente precisa começar a acontecer. De que nós somos filhos e filhas, de que somos a oferta e, portanto, precisamos adorá-lo em todos os lugares. É interessante a progressão do conhecimento dessa mulher a respeito de Cristo. Ela começa chamando Jesus no diálogo judeu: você é um judeu? Depois ela cresce um pouco e ela começa a chamá-lo de Senhor. Depois ela fala que ele é um profeta. Então perceba, de judeu para Senhor, profeta. E agora ela já começa a chamá-lo de Cristo, Messias. E aquela transformação e aquela revelação que ela tem a respeito de Cristo é o que provoca essa transformação. E daquele momento aquela mulher sai tendo encontrado a água que sacia não apenas a sua sede física, mas a água que veio saciar a sua alma. E ela vai aos seus amigos, e ela vai encontrar os seus para dizer: eu encontrei um homem que sabe tudo ao meu respeito. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Porque quando nós somos transformados, é assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos agir. Olha o verso 29 do capítulo 4. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Mas perceba que nessa pergunta existe uma pitada de verdade. Ela sabia que agora estava diante do Messias. Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Aquela cidade foi estremecida. Assim como nessa manhã o Senhor Jesus deseja estremecer a nossa estrutura, mexer na nossa ferida, para trazer e provocar a cura, a restauração.
Por isso, nessa manhã, o tema dessa pregação, um encontro transformador, porque eu creio que quando nós nos rendemos diante de Cristo, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Guarde essa palavra no seu coração. Não importa como você chegou a este lugar. Aflito, preocupado, ansioso, abatido, temeroso. O importante é o que eu e você iremos fazer com essas palavras que nós ouvimos. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. O Espírito Santo está dizendo essa manhã. Trazendo sobre o nosso coração pecados, lembranças amargas do nosso passado. Aquela mulher certamente era uma mulher desprezada naquela comunidade. Quem sabe uma prostituta, conhecida como a mulher da vida. As pessoas não queriam nem, ao menos com ela, buscarem a água no poço. Mas ela teve um encontro com o Rei da Glória. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar a todo aquele que crê. Fiquemos de pé neste momento, ainda como parte dessa pregação, nesse encerramento. Cantemos, portanto, este hino, essa canção, que nos faz pensar nessa vida de adoração. Que seja, portanto, esse o nosso estilo. Adoradores sedentos, que busquem a presença de Cristo aqui, em todos os lugares, reconhecendo o poder e a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas.